agora nós vamos, então, dar início a perguntas e respostas. Então, eu vou fazer, assim, um bate-bola, um toma lá da cá, ele vai fazendo as perguntas e eu vou respondendo, tá? Algumas perguntas pelos, né, aqueles ouvintes aí do nosso programa, tá? David, então você pode dar início, tá bom? Ok. Tem 5 perguntas, tá? Eu vou ler. Então, a primeira é: Chaitanya se casou e, com pouca idade, ele decidiu ser sannyasi, que é um monge renunciado, mas não podia, porque o irmão dele já era sannyasi. Quando finalmente ele decidiu entrar na ordem de renúncia, ele deixou sua mulher jovem e sua mãe foi protegida por seus discípulos até o fim. A pergunta é: decidindo fazer de sua vida uma vida voltada para Deus, mesmo se era por uma causa importante, ele fugiu de seu compromisso, pois ele tinha pelo menos 2 mulheres para cuidar. A mãe foi cuidada pelos discípulos e a esposa não se sabe como ficou, mesmo que se fala que ela era a expansão de alguma grande divindade. Então, ele contraiu algum karma com isso? Mesmo se ele foi uma expansão de Krishna, ele contraiu algum karma ao ter esse tipo de atitude? Ele teve um karma ruim? Ele deixou para trás 2 pessoas. Isso seria uma indicação que ele também está evoluindo e adquirindo karmas? Será que ele precisa estabelecer uma ordem a partir daí? Essa é a primeira pergunta. Bom, olha só, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Em se tratando dessa pessoa, da dinâmica dessa pessoa, que é a pessoa suprema, né, na forma do Avatar Chaitanya, então, todos esses relacionamentos são previamente projetados, tá? Então, eles são organizados previamente. O que significa? Significa que essas almas que fizeram as funções, por exemplo, pai, mãe, irmão, esposas de Chaitanya, lembrando que Chaitanya é Vishnu, ou seja, a suprema pessoa, né, o Paramatma. Então, essa logística, né, esse repertório, esse quadro de personalidades envolvidas, normalmente são ou almas piedosas que ascenderam, né, a partir das piedades humanas e alcançaram, né, postos dentro da lila, ou são devas ou semideuses. Não? Seria o equivalente de... eles são de outra civilização, né, de outros planetas, o que seria para nós aqui o equivalente de alienígenas, né? São devas. Então, eles assumem formas humanas, têm padrões de comportamentos humanos, porém não são seres humanos. Eles são devas dentro da lila, assim como Chaitanya. Chaitanya é Vishnu. Então, é um alienígena, que ele é fora da Terra, ele é de uma outra dimensão. Então, ele vem, assume a forma humana, interage com humanos, introduz reformas conceituais e depois se retira. Isso, tanto Chaitanya como seus associados. Então, não há karma, porque isso é previamente, isso é, assim, organizado previamente, ok? Por exemplo, vamos supor que, né, eu sou ator, né, enfim, eu sou ator, né, de uma peça de teatro, e o diretor, né, vai dizer, então, eu fiz uma peça uma vez, eu fiz o papel de uma pessoa que foi condenado à morte, né, e ia ser por enforcamento, por questões políticas, idealismo político. Então, essa pessoa, ela discursava momentos antes de ser, né, assim, executada, ela discursava, ela dava um discurso explicando a humanidade, os caminhos da humanidade e tal, etc. Então, na peça, eu era enforcado, ok? Mas o diretor não era incriminado por isso, porque havia todo né, uma logística ali que determinava que aquilo ali era apenas teatral, num certo sentido. Então, não, Chaitanya Mahaprabhu, ele não adquire karma por ter deixado, né, a sua mãe e a sua esposa por conta da sua missão, da sua dinâmica.
Chaitanya Mahaprabhu, é verdade, né, que foi ele, a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, o irmão de Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou, né, o pai era um professor, e o filho mais velho, ele saiu em peregrinação, ok? Ele saiu em peregrinação, e nessa peregrinação que ele foi fazer, ele se encontrou com um guru, né, muito elevado, e ele acabou criando raízes lá no ashram e acabou ficando por lá, tá? E Chaitanya Mahaprabhu ficou com a mãe, então ele era o filho único, até então. Com a idade de 24 anos, Chaitanya Mahaprabhu, como ele era também professor, seguiu a linha do pai, e era um brahmana, né, versado em filosofia e teologia, ele também quis peregrinar. A mãe estava traumatizada com o primeiro filho que saiu para peregrinar, ele não tinha o plano de assumir a renúncia. Mas a mãe de Chaitanya, Sati, Mata significa mamãe, né? A mãe. Sati era o nome, né, da mãe de Chaitanya, Sati Mata. Ela, temendo que o filho fosse pelos mesmos caminhos do primeiro filho e saísse em peregrinação, porque na Índia é muito comum as pessoas peregrinarem, né? Então, só que a mãe estava traumatizada porque o primeiro filho saiu em peregrinação e não retornou. Então ela ficou com receio de que ele também não retornasse e resolveu casá-lo ali na emergência. E casou ele com, acho que com 18 aninhos, parece. 18 anos, uma coisa assim. Casou ele, 19 anos, uma coisa assim. Era jovem. Aí casou ele ali, fez um arranjo, e o nome da esposa dele era Lakshmi Priya. Essa Lakshmi Priya era uma menina tão linda, que era assim, tipo, sabe? Ela era assim, aterrorizantemente linda, tá? Ela era muito linda. Ela era muito linda. E ela era uma Devi, ou seja, uma semideusa, que assumiu a forma de uma pessoa ali do campo, né, da cidade, para fazer essa função. E como já existia um repertório de que Chaitanya Mahaprabhu deixaria, né, sairia, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele é Krishna, mas num estágio de metamorfose, né? Ele é uma metamorfose. O que significa que, eventualmente, Krishna assumiria a identidade de um outro ser, que é Srimati Radharani. Então, ele passaria por uma metamorfose. E essa metamorfose não é compatível com uma vida familiar, porque isso requer uma logística em que a pessoa precisa de uma solidão absoluta, uma solitude absoluta, um individualismo absoluto, que é o que uma lagarta faz, né, para passar, a libélula faz, né, a mariposa, aliás, faz para sofrer a metamorfose. Ela se envolve num casulo, ela se individualiza de forma radical, se isola do restante do mundo, e dentro do casulo ela passa pela metamorfose, pela metabolização, e quando ela sai borboleta. É assim que, né, acontece com a metamorfose. Até tem um vídeo, um documentário muito interessante sobre as borboletas monarcas, que é um paralelo que eles fazem entre o processo evolutivo da borboleta monarca e a impossibilidade ou de que aquilo seja aleatório, ou seja, que ele é um projeto divino, de uma criação transcendente. Mas, enfim, a metamorfose é isso. A lagarta entra no casulo, se isola absolutamente e depois sai borboleta. E Chaitanya Mahaprabhu passaria por esse mecanismo. Ele entraria num casulo, e esse casulo, onde ele se transformaria em um outro ser. Então, Krishna entraria em metamorfose e se transformaria em Srimati Radharani, que é Krishna numa dimensão, vamos dizer assim, versão atualizada. Vamos colocar assim, Krishna pode sim evoluir, mas quando ele evolui, ele se transforma em uma Radharani. Esse assunto é muito complexo e não dá para tratar desse assunto aqui, tá? A gente tem outras instâncias onde nós tratamos desse assunto, mas pelo menos é isso que dá para falar agora. Agora, no caso, ok, de Chaitanya, a mãe dele fez o casamento e a primeira esposa seria a Lakshmi Priya, era o nome dela. Onde Chaitanya Mahaprabhu, então, como ele foi feito o casamento e tal, a mãe dele consentiu que ele saísse em peregrinação, porque aí, nesse caso, tinha uma garantia de que ele retornaria, tradição familiar, aquela coisa toda.
Chaitanya Mahaprabhu fez a peregrinação, só que nesse meio período, como o acordo é que ele ficaria livre para fazer a metamorfose, a Lakshmi Priya, que fazia parte do contexto, abandonou o corpo, deixou o corpo. Teoricamente, uma serpente haveria picado ela. Na verdade, não foi nada disso. Ela entrou num estado febril, né? E esse estado febril se deveu ao fato de que ela o pouco de contato que uma Devi tem com Vishnu faz com que essa Devi fique extremamente ligada a Vishnu, devido ao fato de que Vishnu é intensamente atrativo. Então, a alma fica em estado de, vamos dizer, delírio existencial devido a essa ligação com Vishnu. Então, ela desenvolve um amor tão intenso que ela não consegue mais viver na separação dessa pessoa amada. Então, como Chaitanya Mahaprabhu saiu em peregrinação, e peregrinação naquele período era assim, não é como você faz hoje vamos para a Índia. Você vai e fica 30 dias ou 15 dias, uma semana, e volta. 10, 12 mil quilômetros em 24 horas. Não, peregrinação naquele período era 6 meses, 1 ano, 2 anos, que era tudo a pé. Então, nesse período que Chaitanya Mahaprabhu ficou fora, a Lakshmi Priya, não suportando a separação do seu amado, abandonou o corpo e retornou aos planetas celestiais, tá? Com a ausência de Chaitanya, porque o acordo era ele ficar livre, para ele poder fazer a metamorfose. Bom, então ela abandonou o corpo e entrou na sua lila eterna. Quando Chaitanya Mahaprabhu voltou, a mãe Sati estava extremamente temerosa de que Chaitanya fosse embora de novo e ela ficar sozinha. Então, como foi feito essa dinâmica e o amor de uma mãe altera o roteiro, o roteiro, Sati Mata alterou o roteiro da Lila, porque devido ao apego intenso dela ao Chaitanya e devido ao trauma dela por ter perdido o primeiro filho, então isso gerou a necessidade de um improviso, tá? Então, sim, esses improvisos são possíveis, né? Numa peça de teatro, às vezes um ator tem que improvisar. Então, como a mãe Sati estava muito angustiada, Chaitanya Mahaprabhu consentiu, ela pediu, né, que ela o casaria novamente. Chaitanya Mahaprabhu consentiu devido a essa fragilidade da mãe dele. Então, novamente, foi feito um outro arranjo. Então, foi feito um casamento entre ele e outra menina também eram todas, as esposas de Chaitanya Mahaprabhu eram assim, mas, a Índia tem 2 Miss Universos, não sei se vocês sabem, né? Tem 2 Miss Universos, a Índia tem 2 Miss Universos. As mulheres indianas, quando são bonitas, são assim de paralisar o coração. Eu já vi algumas que, assim, causa choque, de tão lindas, parece que elas não são reais, parece que elas vêm de fora, são, né, de outras dimensões. É assim mesmo, tá? Não é exagero meu, não. É assim mesmo, elas são muito lindas. Uma vez eu vi uma que entrou no templo de Mayapur, ela tinha olhos verdes. As sobrancelhas das mulheres indianas, eu acho que são as mais bonitas do mundo. Os cabelos delas, né, elas usam tranças. E foi assim uma coisa. Quando ela entrou, não foi só eu, não, que tive esse choque. Todo mundo na sala do templo teve um choque, assim, todo mundo assim em estado de paralisação. Aí ela veio, fez as reverências diante do altar da deidade, deu o dakshina, que sempre eles dão a doaçãozinha, e ela ficou sentadinha na sala e ficou fazendo uma mahamanta. Depois mas era uma presença mágica, era uma presença, parecia que era um ser de outro mundo. E são assim, né? Quando a mulher indiana ela é bonita, ela é extremamente bonita de parar o ambiente. E a esposa de Chaitanya Mahaprabhu era uma dessas. Era uma dessas daí. E porque elas, na verdade, não são desse planeta, elas são de fora, elas são, né? Então, é compatível que sejam lindas assim. Só que o acordo estava em andamento. Então, Chaitanya Mahaprabhu ficou um tempo com a esposa dele, a Vishnupriya, e ele já tinha um acordo prévio. Então, o acordo era o seguinte: ela ficaria, essa Devi, né, essa semideusa, na forma de Vishnupriya, Chaitanya Mahaprabhu ficaria cuidando da mãe dele para que ele pudesse sair e passar pela metamorfose dele, tá? Então, Chaitanya
no acordo com a Vishnupriya, deixou com ela as instruções, a Shakti dele, né? E deixou com ela alguns objetos pessoais dele para que ela pudesse, assim, se alimentar platonicamente dele, né? Porque, como ele sairia, a Vishnupriya não poderia abandonar o corpo, ela tinha que ficar para cuidar da mãe. Então ele deixou alguns utensílios, objetos pessoais dele, que ao tocar nesses objetos, ao abraçar ou ao cheirar esses objetos, ela tinha a presença de Chaitanya, o que faria com que ela conseguisse se manter pessoalmente ainda ligada e, vamos dizer, viva, né? Vamos colocar entre aspas, viva como ser humano, porque senão a separação, o sentimento de separação faz com que a alma queira ir para o céu muito rapidamente, e aí ela não consegue fazer a parte dela que seria cuidar da mãe. E assim se deu. Então não tem karma nesse sentido, tá? Não é uma criação de karma. E sim, a lila do Senhor Supremo de Evolução, ela é real. Nós só evoluímos porque a pessoa suprema também evolui, tá? Inclusive, essa dinâmica de interação é que, na medida, nós fazemos parte de uma rede. Essa rede universal é a criação e é a pessoa suprema. Então, nós somos partes integrantes da pessoa suprema. O que significa que, quando nós evoluímos, a pessoa suprema também evolui. Porque uma parte dele, que somos nós, evoluiu. Logo, automaticamente, ele se melhorou ou evoluiu enquanto ser. Então, todos evoluem de forma dinâmica e sincronizada, tá? Algumas evoluem de uma maneira diferente, outras evoluem de forma iniciante. Por exemplo, na transcendência, a evolução se dá da seguinte maneira: a pessoa tem bem-aventurança e ela quer uma variedade de bem-aventurança, tá? Então, ela sempre vai optar sempre por bem-aventurança. Na tridimensão, que é a dimensão didática onde nós estamos, eventualmente nós evoluímos por erros, né? E às vezes sofremos com isso. Então, existe uma variação da forma como se evolui, mas evolução é um estado contínuo, tanto na dinâmica didática quanto na dinâmica absoluta, que é a transcendência, tá? Seguimos, então, para a próxima. Ok. A segunda pergunta é: escutei os áudios de Chaitanya e a referência a Deus é a de um ser masculino. E se ele for mulher, há provas de ele ter sexo? E se tiver os dois aspectos ou não tiver nenhum? Tem que eu repita? Por favor, repita. Escutei os áudios das aulas de Gaura Lila e a referência a Deus é a de um ser masculino. E se ele for mulher, há provas de ele ter sexo? E se tiver os dois aspectos ou não tiver nenhum? Muito bem. Bom, primeiro a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar o seguinte: vou colocar a seguinte metáfora aqui, né, para visualizar o quadro. Imagina que você está indo visitar o rei no palácio, ok? A primeira coisa que você vai ver, a primeira relação que você vai ter, não é com a rainha, é com o rei. A rainha fica nos aposentos, na parte interna, na parte confidencial do palácio. Então, primeiro você tem que ter amizade com o rei, ou fazer parte da família real, ou ter acesso para você ter conhecimento, ou, enfim, ter interação com a rainha. Ok? Então, o primeiro aspecto é o aspecto que envolve o poder, né? O rei é o representante do poder. A rainha é o representante assim, a rainha do rei significa a opulência, a prosperidade do rei, porque a rainha vai reproduzir, a rainha vai oferecer príncipes ao rei. Então, que vão ser os próximos reis. Então, a rainha representa a prosperidade do reino, que é uma parte delicada que deve ser muito bem preservada, para que o reino seja mantido. O rei representa o poder, a logística de segurança que dá condições à rainha de fazer a manutenção do reino, oferecendo os herdeiros, a sequência, tá? Ok? Essa metáfora aí. Agora, pense você que nós estamos falando da dinâmica Deus, tá? Então, a primeira relação que a humanidade vai ter com esse princípio Deus é com o aspecto masculino.
que é Deus. Por isso que, quando nós ouvimos falar de Deus, a primeira, o arquétipo, a primeira visualização é do princípio masculino, tá? Porque a nossa relação com Deus, inicialmente, se dá através da realização de poder. Por isso que você vai ouvir dizer, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é o maior, não tem nada acima de Deus e tal, etc. As descrições de Deus, normalmente, são inicialmente de poder. Se você pegar a história da humanidade, lá atrás, você vai ver que toda a relação de ligação com Deus era a princípio de poder, grandioso, né? Por exemplo, lá o grande, tal, e aí vem o Jeová, o Senhor dos Exércitos, Zeus, o Senhor do... etc. Então, sempre, o início é sempre a relação com o poder, e o poder é representado pelo aspecto masculino devido à força, devido à robustez, né? Com o qual ele é apresentado. Então, é natural que os humanos tenham a primeira relação, ou a primeira ideia de Deus como sendo um princípio masculino, tá? Então, é por uma questão didática se dá dessa forma. Entretanto, aqueles que, né, se aproximam e desenvolvem intimidade com esse princípio e o conhecem pessoalmente, já consegue visualizar o seu aspecto mais íntimo, mais profundo, que é o aspecto feminino Deus, do princípio Deus. E esse aspecto feminino do princípio Deus é conhecido em diferentes instâncias, né, como sendo Lakshmi, né, a Madhava, ou seja, Madhavi, a esposa, né, do Supremo, Lakshmi, a deusa da fortuna, Radharani, que significa a deusa do amor, ou o princípio do amor, a essência Shakti do amor, né, no caso. Então você tem aí o aspecto masculino e o aspecto feminino, sendo que o aspecto feminino é mais íntimo, ele é desconhecido da humanidade de modo geral, porque a humanidade está na primeira fase da relação, que é a harmonia com o princípio de poder, que é representado por Deus no sentido seu masculino. Quando o ser transcende essa fase, ele tem acesso à compreensão mais íntima, interna, que é o princípio feminino, tá? Então, no caso das almas, no caso da pessoa suprema, ela não é assexuada, ela tem a duplicidade da sexualidade, ela tem as duas sexualidades, masculina e também feminina. O aspecto masculino é a pessoa Krishna, né? O aspecto feminino é a pessoa Radha, ou o aspecto feminino é a pessoa Vishnu, ou o aspecto feminino é a pessoa Lakshmi, tá? Então você tem sempre o aspecto masculino e o aspecto feminino, muito embora predominantemente para humanos é apresentado inicialmente o aspecto masculino, para calibrar a ânsia de poder, né, que é o delírio humano na sua fase de imaturidade pelo poder. Então, a relação é com o poder, portanto, o aspecto é masculino. Mas, transcendido essa primeira fase, ela pode, então, conhecer também o aspecto feminino, que requer um ser mais, uma alma mais suave, mais delicada, mais poética, mais evoluída. Então, para se relacionar com o aspecto feminino da pessoa suprema, o ser já tem que ser, vamos dizer, né, já mais bem elaborado. Então, fica desconhecido da humanidade esse aspecto, mas ele é existente, tá? Para algumas almas afortunadas que conseguem transcender o desequilíbrio da relação com o poder, ok? Mas essa pessoa suprema, ela é um conjunto, tá? Esse conjunto é formado por duas estrelas, uma masculina e uma feminina, e essas duas estrelas formam um ecossistema, que é conhecido como princípio Deus. Só que são separados, são dois seres, mas eles ao mesmo tempo são um ser só, único, tá? As almas que surgem como consequência da simbiose desses dois seres são chamadas jivas. Essas somos nós. E as jivas, ou jivas tátuas, ou atma tátuas, atma significa almas, né? Pode-se dizer assim, a centelha, jiva, a centelha existente, tátua, a verdade. Então, os atma tátuas, ou nós, saímos com as mesmas condições de bipolaridade sexual. Nós não somos assexuadas, nós somos bissexuadas, ou nós temos duas polaridades de sexualidade, porque a pessoa suprema é assim. Então, filho de peixe, peixinho nós temos o DNA, os traços de DNA da pessoa suprema. Então, nós temos as duas polaridades de sexualidades em nós. Tanto é que tem pessoas que vivem duas realidades sexuais, né, elas são bissexuais. Tem pessoas que são homossexuais, ou seja, homoafetivas, elas saem de uma relação e transmigam para outra, podendo
viver duas dinâmicas numa única vida. Então, quer dizer, nós temos as duas potencialidades de sexualidade. Algumas fazem isso simultaneamente e outras têm, né, uma predominância. Por exemplo, para pessoas que têm uma característica masculina, elas são masculinas, mas elas têm um aspecto feminino nelas também. O aspecto maternal, da ternura, da suavidade, da gentileza, da educação, isso são características femininas. Mas a pessoa é um homem. Então, é um ser masculino com a polaridade feminina. Tem as duas polaridades. Agora, se ela quiser mudar de masculino para feminino, é só fazer alguns ajustes hormonais, psicológicos e voilà, pronto, já virou uma mulher. Tem muitos casos assim, não sei se vocês conhecem casos assim, mas tem muitos, em que a pessoa nasce como mulher, aí, de repente, quer mudar a polaridade e faz alguns ajustes hormonais e voilà, virou homem. Então, tem casos assim. E tem pessoas que, sabe, querem fazer as duas coisas simultaneamente. Então, tem relação tanto com homem quanto com mulher, e a coisa vai para frente desse jeito e dá tudo certo, porque a alma tem esse potencial de ser duas coisas ao mesmo tempo, só que no final das contas, uma dessas naturezas vai prevalecer, tá? Ela pode fazer essa mudança gradual por um tempo, mas com o tempo, uma das duas naturezas se estabelece e a outra se submete, tá? Então, por isso que nascer em formas humanas é funcional, didático, porque a alma pode uma hora ser homem, outra hora ser mulher, outra hora ser homem, e essa dinâmica vai dar à alma condições de experiência suficientes para que ela se entenda na sua sexualidade, e uma vez que ela se encontrou na sua sexualidade, no seu gênero, aí ela segue adiante para as próximas fases da evolução. Mas até ela se entender, ela fica fazendo essa mudança de gênero. Uma hora nasce homem, outra hora nasce mulher, e vice-versa, outra hora muda de sexo ainda em vida, e por aí vai, até ela se descobrir. Quando ela se descobriu, aí sim, finalmente, ela assume a forma dela sexual, do gênero definitivo. É uma fase da evolução. Mas sim, as almas elas têm as duas polaridades da sexualidade, elas não são assexuadas. Então, essa teoria de que no futuro vai acabar a sua experiência íntima, erótica ou de sexualidade é uma teoria incompleta, inconsistente, e as evidências, né, pragmáticas demonstram claramente que, na verdade, as coisas são muito mais assim, pautadas numa bipolaridade sexual do que numa assexualidade, tá? Para você ter assexualidade, você tem que ter toda uma... E, na verdade, o que ocorre muitas vezes é repressão, né? A gente vê aí casos das pessoas que fazem esses, né, votos de renúncia da sexualidade, depois se comportam de maneira bizarra, né? Porque é uma repressão artificial. Você não consegue tirar da alma essa característica de ela ter erotismo e sensualidade. Agora ela está se descobrindo. E quando ela se descobre numa delas, ela fica definitiva. No caso, a forma feminina, a potência feminina, costuma ser muito mais, vamos dizer, fascinante para a alma. Tanto é que nascem mais mulheres do que homens, e, ao mesmo tempo, a forma feminina é uma forma muito mais perfeita em termos da aquisição e do desfrute da felicidade. As mulheres vivem mais, inclusive, né, que os homens, porque elas desfrutam muito mais da felicidade de existir do que os homens. Os homens, eles desistem mais da vida, porque, né, a coisa é muito séria, e as mulheres, enfim, têm muitas vantagens. Então, a tendência é que o homem ele fique mais feminino, e não significa efeminado, tá? Significa feminino, ou seja, ele começa a perceber que é muito mais gostoso ser feliz e viver em função de, sabe, divertir-se, fazer amor, do que fazer guerra. Então, o homem moderno, por exemplo, atual, ele é muito mais interessado em divertir-se, sabe, do que fazer guerras. As guerras estão saindo de moda. Tem focos, uma aqui, outra ali, mas a tendência é sair de moda com o tempo, né? Deixa de se tornar uma coisa extinta, guerras se tornar algo extinto, né? Os líderes que fomentam a guerra ou incentivam a guerra, assim, no futuro, vão ser todos fora de moda, vai deixar de existir. Porque os seres humanos vão ficar muito mais interessados na perfeição de existir, que é a perfeição da sinuosidade, da experiência do prazer, do ananda, de desfrutar dos relacionamentos afetivos, do prazer, da beleza, da construção de relacionamentos harmoniosos, familiares, etc. Porque a forma feminina, ou a natureza feminina é, de certa forma, ou, assim, de muitas formas, aliás, superior a ver, né? Haja visto que
a mulher, por exemplo, se torna mãe. E a compaixão da mãe é o que nós temos de referência de compreensão de Deus, né? A compaixão, o amor mais puro, mais perfeito. A forma feminina, as fêmeas se sacrificam pelos filhotes, os machos vão embora, mas quem se sacrifica normalmente é a fêmea. A mãe fica com os filhos, o pai, sei lá, vai embora, não sei o que acontece. Enfim, a forma feminina é superior em termos de inteligência emocional e compaixão à forma masculina. E não significa que vai haver extinção do ser masculino ou da forma masculina. Não é nada disso. É que o ser masculino ou a forma masculina vai se adaptar à superioridade das características da forma feminina e da natureza feminina. Ou seja, ele vai se tornar mais familiar, mais compassivo, mais gentil, mais amoroso e menos inclinados à guerra. Tá? Então, isso é superioridade de evolução. Chaitanya Mahaprabhu, ele exercita essa função, né, esse princípio didático do futuro, em que ele, então, sai de uma condição de um princípio masculino, Krishna, entra em solidão, em solitude absoluta, quando ele vai para Vrindavana, ele se isola do mundo, passa alguns anos, e ele passa por uma metamorfose, que é quando ele se transforma na forma feminina do princípio Deus, conhecida como Radharani. Então, ele é Radha Krishna, ele é uma simbiose, né, entre Krishna e Radharani, sendo que predomina no final Radharani. Isso não quer dizer que esse é o destino para todas as almas, tá? Isso é uma lila particular dele. É porque ele está assim vivendo a experiência dele mesmo, e o resultado da perfeição dele é a absorção, né, plena em Radharani. Essa é uma lila particular dele. Isso não é uma necessidade para todas as almas, tá? Inclusive que na transcendência está fervilha de almas que são de formas masculinas e formas femininas, tá? Essa é a variedade aí, tá bom? Muito bem. Então é isso, tá? Seguimos. Ok, a terceira pergunta. Por que no Mahamantra cantamos para Rama e Krishna e não fazemos menção aos outros avatares que também atuaram em batalhas do bem contra o mal? Vou repetir. Por que no Mahamantra cantamos para Rama e Krishna e não fazemos menção aos outros avatares que também atuaram em batalhas do bem contra o mal? Muito bem. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a causa de todas as causas. Então, quando você fala Krishna, você já está mencionando todos os demais que estão intrínsecos ao princípio Krishna. Como, por exemplo, se eu falo, por exemplo, Brasil, isso inclui todos os brasileiros, né? Ou se eu falo um time de futebol aí, um time de futebol conhecido, Corinthians, Flamengo, Corinthians, isso já inclui todos os corintianos, tá? Então, quando eu falo Krishna, isso já inclui todas as outras demais expansões, né, parciais e plenárias de Krishna, tá? Agora, não sei se vocês observaram, já que foi tocado nesse assunto, tá? O Mahamantra, vamos lá, olha só. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quantas vezes é mencionado o nome Krishna? 4 vezes. Quantas vezes é mencionado o nome Rama? 4 vezes. Quantas vezes é mencionado o nome Hari? 8 vezes. Então, na verdade, a contabilidade aí é que, porque a pergunta, no caso, se a gente for colocar na conta, se a gente for, né, contabilizar aí em termos, né, da codificação, a gente tem uma proporção muito maior de Hari do que Krishna. Então, seria, por que nós falamos muito mais Hari do que Krishna ou os outros avatares? Então, essa seria a pergunta, né, definitiva aí. Mas o que acontece é o seguinte, a palavra Rama, no Mahamantra, não se refere, né, à divindade ou ao avatar Ramachandra. A palavra Rama, eventualmente, é associada com Balarama. Porém, a palavra Rama significa bem-aventurança, que é o prazer que ocorre na alma devido ao contato com Hari e Krishna. Surge Rama, que é bem-aventurança. Então, esse Rama não é uma referência a Balarama, ou uma referência a Ramachandra, ou Parashurama, ou
qualquer outra que seja formas pessoais de lilas, de Krishna ou de Vishnu. Esse Rama é uma referência ao estado do êxtase de bem-aventurança que surge como consequência do contato com Hari e Krishna. E uma vez que Hari é muito mais frequente do que Krishna, então o que predomina no Mahamantra? Hari. E significa o que Hari? Hari é Radha, que é Hara, que é o aspecto feminino do Supremo. É amor. Hari significa amor. Krishna significa beleza. E Rama significa bem-aventurança. Amor, beleza, felicidade. Isso é a essência do Mahamantra, tá? Mas predomina Hari, que significa amor. E é feminino, né? É o aspecto feminino do Supremo que permeia, que controla a natureza do absoluto. Tanto é que a pessoa suprema, ela é controlada por amor, né? E o amor é feminino, é de natureza feminina. E o amor, como ele é absoluto, ele pode estar num ser masculino. Num homem, por exemplo, ele pode ter amor à humanidade, amor à família, amor à esposa, amor aos filhos, amor à natureza. Ele pode amar. E amar sempre é feminino, porque amar torna o ser gentil, delicado, cooperativo, resiliente, interativo. Então, é um princípio superior e tem a natureza feminina. Tá? Então, o Mahamantra, na verdade, é predominantemente feminino. E quem controla o Mahamantra, na verdade, não é Krishna, e sim Radha, que é Hari. Tá? Ok? Muito bonita essa explicação aí. Agora, a próxima pergunta, a número 4, é: qual o humor adequado para entoar o Mahamantra? Alguns falam em alegria genuína, outros em entrega. Considerando que somos como crianças aprendizes, como chegar a esses humores? Vou repetir. Qual o humor adequado para entoar o Mahamantra? Alguns falam em alegria genuína, outros em entrega. Considerando que somos como crianças aprendizes, como chegar a esses humores? Olha, o humor adequado, inicialmente, atenção. Uma vez, um discípulo se aproximou do nosso mestre espiritual, Prabhupada, Swami Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né, o Acharya, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é a comunidade mais expressiva em termos de ensinar a humanidade a entoar o Mahamantra, que é conhecido como ISKCON. Eu surgi nessa comunidade, aprendi todos os mecanismos dentro dessa comunidade, sou membro dessa comunidade e, paralelamente a isso, eu sou assim um diretor inicialmente, né, da SEVA, que é a Sociedade de Estudos Védicos Avançados, que é paralela, né, à ISKCON, mas tem uma relação de parentesco, tá? Nós somos família. Então, uma vez um discípulo se aproximou de Prabhupada e fez a seguinte pergunta: Swamiji, como é que eu vou saber se eu estou amando Krishna? Porque quando a gente ama, a gente sente, a gente sabe, a gente tem mais ou menos uma noção. Mas no caso de Krishna, que é um ente transcendente, fora dessa dimensão, de outra dimensão, como a gente não tem experiência de outra dimensão, a gente só tem experiência dessa dimensão, como é que eu vou saber, dentro dessa dimensão, se eu estarei amando essa pessoa de outra dimensão, que é uma coisa meio psicodélica, né? Uma coisa muito diferente, não é do nosso âmbito. E aí, como é que a gente vai fazer para ter uma certa experiência prática de como é que funciona isso? Aí, Prabhupada achou muito engraçada, riu, né? Assim, interessante a pergunta do discípulo dele, e disse: olha, sendo práticos, defina amor em uma única palavra. Como você definiria amor, né? Então, aí você pode dar uma variedade infinita de adjetivos para o amor, porque como ele é um princípio abstrato, você pode, é hiperdemocrático, você pode falar o que você quiser do amor, que é válido. Mas, se você tivesse que reduzir ou sumarizar o amor numa única palavra, qual seria a palavra mais perfeita para ser um representante ou embaixador do amor?
a palavra seria atenção, né? Atenção. Atenção significa amor. Então, quando você dá atenção a uma pessoa, a um ser, você coloca toda a sua energia ali. E envolvido a isso está o princípio de amor. Quando você passa a dar atenção, significa que você está amando a pessoa. Independentemente dos níveis. Esse amor pode aumentar gradualmente, mas a atenção em si é amor. Tá? Sempre que você está dando atenção a alguém, a alguma coisa, você está amando. É um princípio de amar. Ok? Bom, no caso com Krishna, sempre que você estiver fazendo tudo com Krishna, para Krishna, e você estiver fazendo com atenção, você está exercitando amor por Krishna. Esse amor tende a aumentar a ponto de você não sentir a separação entre você e Krishna, não haver mais distância entre vocês, tá? Gradualmente. Então, é assim que se ama Krishna. E o Mahamantra, o humor adequado para se entoar o Mahamantra é atenção. Inicialmente é atenção. Você tem que aprender, é uma luta, é uma batalha, a gente coça o cabelo, coça o nariz, olha para a estrela, mexe no computador, é uma luta. Meu Deus do céu, nem me fale, é uma luta, ok? Mas você tem que aprender a dar atenção enquanto você está fazendo o Mahamantra. Sem atenção ao Mahamantra, você não progride. A primeira fase do amor é a atenção. Depois dessa atenção é que surge a alegria, a afetividade, os frutos maduros do entoado Mahamantra depende muito do tipo de adubo que você coloca, de como você cuida da sua semente na terra. E atenção é o princípio fundamental. A pergunta que se faz é: o que mata a planta? Alguém vai dizer: o sol escaldante, o excesso de água, ou qualquer coisa assim. Não, está errado. O que mata a planta é a negligência do jardineiro. Um jardineiro consciente e atencioso mantém uma planta viva. Tá? Independente das condições, ele vai dar um jeito de manter a... Agora, um negligente desatento, um jardineiro negligente, desatento, a planta morre, mesmo que as condições sejam favoráveis. Tá? Então, se a pergunta é qual é o humor adequado para se fazer o Mahamantra, então a resposta é: o humor adequado é atenção, acima de tudo. Depois, o restante aparece consequentemente. Tá? Sim, eu acho que a palavra entrega, ela já está incluída, né? Quando você tem atenção, a entrega já está incluída. Todas as outras variantes e adjetivos possíveis e impossíveis estão todas elas incluídas em atenção. Se você tiver atenção, todas as demais qualidades estão intrínsecas a ela. Certo. Então, a última pergunta é: ele foi quem trouxe o conhecimento de cantar o Mahamantra, certo? De Chaitanya, né? Ele era devoto puro de Krishna e Radha, certo? Rama e Sita, os outros avatares traziam essa questão de masculino e feminino? Vamana e Parashurama? Buda foi casado, mas a esposa é pouco mencionada. Me parece que não tem a atuação de Sita e Radha. Estou certa? A questão do feminino começa a aparecer com Chaitanya? O que é que eu vou repetir? Ele foi quem trouxe o conhecimento de cantar o Mahamantra, certo? Não, vamos fazer dessa vez por partes, tá? Você vai falando os pedacinhos e eu vou respondendo. Ele foi quem trouxe o conhecimento de Mahamantra. Não procede. O Mahamantra já existia antes de Chaitanya Mahaprabhu. O Mahamantra é um mantra dos Vedas. Os Vedas são anterior ao aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. O que Chaitanya Mahaprabhu fez foi enaltecer o Mahamantra, transformando o Mahamantra no mecanismo principal. O Mahamantra sempre teve essa capacidade, só que era desconhecido até então. O que ele fez foi tornar conhecido essa potencialidade do Mahamantra e realçou o Mahamantra como o Jagadayana, ou seja, o método mais fácil, acessível e rápido de se obter Krishna Prema, que é o amor absoluto a Deus, ok? Seguimos a outra parte. Ele era devoto puro de Radha e Krishna, certo? Errado. Essa afirmação indica que não foi assimilado muito bem o conteúdo do que nós falamos sobre Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu não é um devoto puro de Radha e Krishna. Todos os vídeos tratam de Chaitanya Mahaprabhu como sendo a própria pessoa suprema
que se manifesta dentro, né, do ambiente tridimensional. Agora, se a intenção foi dizer que existe devoção pura e amor por Radha Krishna em Chaitanya Mahaprabhu, correto, procede. Mas, a partir do princípio que Chaitanya é devoto puro de Radha Krishna, não procede, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, metabolizando, ou seja, passando por uma metamorfose e assimilando o humor de Radharani. Então, ele não é um devoto puro. Agora, o que ele faz, ele assume a postura, não é, e a lila de um devoto puro para ensinar as almas a como ser um devoto puro de Radha Krishna. Isso sim, aí sim procede. Tá? Seguimos. Ok. Deixa eu ver aqui. Rama e Sita e Rama, os outros avatares traziam essa questão de masculino e feminino? Não. Sita e Rama, eles não têm essa dinâmica que é essa simbiose de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é uma lila única. Sita e Rama, eles são Vishnu Tattva, ou seja, a dinastia Vishnu Tattva, avatares diretamente de Vishnu, que assumem as formas integrais, né, que é forma masculina e feminina. Eles são seres, né, distintos entre si, eles são uma pessoa só, mas são distintas entre si. Elas são uma e separada ao mesmo tempo. É o Achintya Abheda Tattva. Simultaneamente igual e diferente ao mesmo tempo. É uma pessoa só, em duas formas e personalidades individualizadas, Sita e Rama. No caso de Chaitanya Mahaprabhu, essas duas pessoas estão amalgamadas em um único ser. Então, quando você olha, você vê as duas pessoas misturadas em si. E é preciso uma lente de alcance, de precisão, para enxergar esse desmembramento de um para o outro. Tá? Isso requer certas nuances de intimidade dentro da lila que realmente está disponível mais para os Vaishnavas já mais madurinhos, né, nesse processo aí, tá? Seguimos. Aí, Buda foi casado, mas a esposa, porque Buda é considerado um dos avatares, né? Buda foi casado, mas a esposa é pouco mencionada. Me parece que não tem a atuação de Radha e Sita. Estou certa? Olha, eu particularmente discordo, né, e tenho dados de informação para, assim, justificar isso daí. Eu não concordo com a afirmação de que Buda é um avatar de Vishnu, tá? Essa afirmação, ela não procede. É uma afirmação teológica, né, apresentar essa teoria, e ela foi aceita por distração, talvez, mas Buda, ele não reflete a forma de Vishnu, tá? Assim, particularmente falando. Apesar de que me parece que o nome da esposa de Buda, ou Siddhartha, o nome dele era Siddhartha, né? Siddhartha Gautama era Yashodhara, se eu não me engano, era Yashodhara. Era assim, ela é pouco mencionada dentro do contexto, tá? Agora, Buda, o Siddhartha Gautama era um ser em crise existencial, né? Ele teve um processo todo de depressão, tá? Ele quase morreu de depressão, na verdade. Quem salvou ele foi uma senhora. É que, assim, as histórias, elas não são contadas sempre integralmente. A gente tem mais a parte, assim, bela, a parte mais romântica das histórias, né? Mas Siddhartha Gautama, ele tentou de todas as formas tirar os sentimentos de depressão dele, de susto, de choque existencial, fez vários processos austeros. Teve um período que ele estava realmente querendo morrer, porque ele não tinha nenhuma vontade mais de viver, era uma depressão bastante crônica. Ele estava só deitado embaixo de uma árvore, já em estado de desnutrição, e estava morrendo, literalmente. E passou uma pessoa, uma senhora, que viu aquele rapaz nessa condição, achou que era um mendigo, ficou com compaixão, com pena, e ela trouxe um pouquinho de arroz e foi colocando arroz na boca do rapaz e alimentando ele. E esse rapaz era Siddhartha Gautama. Então, essa mulher, essa senhora, essa mãe, é que salvou o Siddhartha Gautama de uma morte muito triste, que era basicamente por depressão. Então, ela o alimentou, ele então foi se alimentando e foi despertando nele compaixão, porque aquela mulher, o ato daquela mulher despertou nele compaixão. Então, finalmente, ali ele se iluminou. Ele entendeu que iluminação é compaixão de mãe. Não foi que ele estava embaixo de uma árvore, viu uma luz e tal, explodiu na cabeça dele. Isso é hollywoodiano, tá? Ele se despertou a compaixão dele por ter sido salvo por uma mulher que não tinha nada a ver com ele, ela não tinha obrigação nenhuma de alimentar ele,
ele estava lá, maltrapilho, parecendo um mendigo, abandonado. Ela sentiu compaixão, ela cozinhou, ela veio pessoalmente, alimentou ele. E ele, então, naquele momento, ele entendeu que evolução é amor de mãe. E assim que ele se iluminou, o que ele fez? Foi se comportar como uma mãe. Tá? Ele foi ter filhos, né? Discípulos. E ele foi educar meus filhinhos, ensinar os filhinhos e tal. E aí ele, então, realmente ele se iluminou agindo como uma mãe compassiva na humanidade. E me parece que a forma como ele abandonou o corpo é que ele comeu carne de porco que deram para ele lá numa festa, alguma coisa assim. Ele pegou infecção estomacal, porque ele não estava habituado com isso daí, e veio a óbito. Isso não reflete Vishnu. Tá? Essas características não refletem Vishnu. Vishnu ele não conhece a depressão. Não existe, por exemplo, o sol. O sol não tem escuridão no sol. Você vai encontrar sombra dentro do sol? É difícil. Se você entrar numa luz e procura sombra dentro da luz, não tem. Então, se você procurar depressão em Deus, você não acha. Entende? Não, você não, simplesmente não encontra sombra, depressão, medos, essas características. A depressão, o medo, essas características crônicas são muito próprias de almas que passam pela fase humana e ascendem. Agora, se a gente entende Buda ou Siddhartha Gautama como um Shakti Avesh Avatar, ou seja, uma alma em ascensão, delegada de poderes divinos, aí sim a gente pode entender ele como um avatar, mas um Shakti Avesh Avatar, mas não uma expansão direta de Vishnu, porque as características do Siddhartha Gautama não são compatíveis com as características de Vishnu, tá? Então isso tem essa função aí, tá? Então assim, eu não faria o pareamento de Buda com Vishnu, porque não procede. Agora, se você tem Buda ou Siddhartha Gautama como um Shakti-Avesh, né, uma alma especial dotada de divindades ou de poderes divinos ou capacidades divinas, aí sim procede. Mas partir do princípio de que o Siddhartha Gautama é a pessoa Vishnu, então aí a logística não é compatível porque a conta não bate. Tá? Ok? Certo, ok. A última pergunta, na verdade, você já respondeu antes, mas eu vou repetir. A questão do feminino começa a aparecer com Chaitanya? Olha, não. Na história do Vaishnavismo, existia um grupo de poetas chamados os Avengars, se não me engano, que já o Gita Govinda, por exemplo, é um poema extremamente feminino de devoção, de amor a Krishna na sua característica feminina, ou no amor romântico. Já existiam traços de que essa modalidade era possível, só que era, tipo, muito esotérica e absolutamente desconhecida da humanidade. Normalmente a humanidade conhece a relação com Deus, Deus como sendo chefe militar, no máximo Deus como sendo o pai. Chega até aí. As outras modalidades não são conhecidas da humanidade de modo geral. Então, Chaitanya Mahaprabhu, o que ele faz? Ele realça esses aspectos que são posteriores à relação, né, paternal ou à relação de servidão a Deus, ao Supremo. A questão das possibilidades femininas já existiu, mas praticamente eram desconhecidas. Elas passaram a ser reveladas através de Chaitanya Mahaprabhu. Aí sim, procede. Certo, então já acabaram as 5 perguntas. Muito bem. Então conseguimos fazer aí uma bateria aí. Vai ficar registrado, enfim, para aqueles que quiserem depois, tá? Rever e questionar ou fazer novas perguntas, tá bom? Muito bem, vamos então à nossa votação do nosso